Você está no Florescer Atípico, com Josiane Brandão, Fabiana Teles e Sabina Bruger. Um espaço de acolhimento, informação e amor para as famílias neurodiversas. Aqui, conhecimento técnico e histórias reais se unem para orientar e acolher com amor e propósito. Respira, se acolhe e vem florescer com a gente. Quando uma criança não fala, o silêncio não é só dela. É da mãe, que não sabe se está exagerando, se não sabe se é o momento de procurar ajuda ou se só aguarda o momento da criança mesmo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Florescer Atípico Podcast. Eu sou Josiane Brandão e juntamente com a Fabiana Teles estamos recebendo uma convidada especial, a doutora Ana Rúbia Jacomel. Doutora, é o seu arroba, por gentileza? Fono Ana Rúbia. Fono Ana Rúbia aí para você seguir aí com a gente. E hoje nós vamos abranger esse assunto tão importante que é a fala da criança, né? Doutora, quer se apresentar, falar do seu consultório um pouquinho, falar da sua profissão, do teu histórico aí profissional para o pessoal? Então, muito obrigada pelo convite. Eu acho maravilhoso uma fono estar abrangendo um pouquinho o nosso trabalho dentro da área, né? Hoje, principalmente com crianças atípicas e o acolher dessas famílias. Então, eu sou formada há 23 anos pela Univale. Aceitei um desafio faz apenas 2 semanas. Olha. Estou aqui em Balneário Camboriú, agregando o meu trabalho a novas famílias. Trabalhei em Campos Novos, né, todo esse tempo, e eu acho que eu deixei um legado muito lindo lá, com as crianças e principalmente com toda a família, porque o meu objetivo é sempre, além de trabalhar dentro do consultório, eu trago muito o acolhimento para essas famílias dentro de escola, dentro de outros ambientes sociais, qual elas vão ter que começar a ter essa convivência. Então, o meu trabalho, né, eu sempre digo assim, é muito acolhedor, né? Então, não é só fonoaudióloga dentro do consultório. E hoje eu aceitei esse novo desafio, que é estar em Balneário Camboriú, trazendo essa missão a outras famílias também. Fico muito feliz por ter aceitado o convite, Ana. Acho assim que tu tens muito mesmo que vir para agregar conosco. Tá? E sinto feliz aí por aceitar esse desafio e já está aceitando um novo desafio também vindo para a Agridoce, fazendo parceria com a Agridoce. Olha também. Que maravilha. E seja muito acolhida na nossa cidade, né? Muito obrigada. Hoje eu estou trabalhando em uma clínica chamada DEIA, que é Deus Está Aqui, em Meia Praia. Amém. Então, assim... Arrepiada estou. Nome maravilhoso, né? Nome. Então, elas me fizeram esse convite e eu aceitei porque me senti também muito acolhida lá. Que bacana. Bonito nome, né? Nossa, Deus está Fiquei aqui. impressionada. DEIA. Também. Na hora me deu um arrepio aqui. Que lindo. E se ele tá ali já, tudo Isso já, daí, né? isso E isso mesmo. é perceptível na tua fala. A tua fala já é acolhedora, então a gente já percebe que o teu atendimento é diferenciado. E é o que a gente busca, né, Fábio? Nós buscamos. A gente sempre tem esse olhar carinhoso, né? A gente quer abraçar essa família, quer abraçar essa mãezinha, né? Quer abraçar esse filho e tá perto deles aqui. É isso E, aí. doutora, para esse assunto tão importante, que é um assunto que eu acho que mexe com todas as mães, né? E não tô falando só de criança típica, mas quando, né, a gente tá ali com o bebezinho e ele já começa a ter começa ele a entrar num ano de idade, a gente já começa a esperar algumas coisas, né? Se não fala, já tá atrasado, já tá Isso. ficando atrasado, não pode. E se tem irmão, ainda piorou, né? Porque aí faz a comparação. né? Isso mesmo. Então, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da fala, o que vem antes da fala? Porque a fala, ela não é só a comunicação verbal, certo? Então, o que eu posso dizer que é um princípio de comunicação ali da criança? Então temos que lembrar que a fala é o pontinho lá em cima, a cereja do bolo, né? Antes disso vem outros meios de comunicação. Então essa comunicação ela já inicia na parte do balbucio da criança, ela já inicia quando ela começa a se expressar no seu sorriso, no olhar, naquele desejo de não estou confortável nesse momento, né? Então aí já inicia-se a nossa comunicação e também às vezes até a preocupação. Uma criança que talvez mais tarde venha a receber um diagnóstico, talvez esteja com menos
como que eu Menos posso dizer? habilidade. Menos habilidades nessas questões, né? E a gente também pode, né, Ana, falar que o choro também é a comunicação. Comunicação. O sorriso, o olhar, o movimento. Então, todo momento em que a criança está se movimentando, se expressando, ela já está tendo essa expressão de comunicação, Josi. É isso aí. Então, aí vem o apontar, né? A solicitação de esse, vem, o tchau, né? Então, desde que a mãe começa assim, de tchau, se a criança está um pouquinho mais, não está fazendo esse tipo de comunicação, um olhar atento. Então, o tchau, o sorriso, o choro, então são gestos, né? São gestos que são primordiais para o desenvolvimento da fala. Perfeito, e que tempo gostoso, né? Sim. Eu já tenho uma, agora fez 7, o Joaquim, Giovana 9, e eu já tenho saudade desses momentos aí, né? Desse balbuciar. E quando que a mãezinha, ela pode esperar esse momento, esse apontar, esse chamar, esse dizer eu quero isso, assim, mas apontando, né? Não, Sim. de repente não a comunicação verbal, mas quando ela deve esperar esses apontamentos? Então a comunicação não verbal, ela inicia a partir dos 6 meses, né? Então aos 6 meses de idade a criança, ela já começa a fazer esses gestos, tá? De solicitação. Então a criança não apresentou, a gente já começa a ter um olhar mais atento para os estímulos a serem recebidos. Tá, doutora, de 6 meses ao quê pra mãezinha ficar tranquila? Assim, 6 meses, então a criança já tem que estar apontando, né? A criança já tem que estar mostrando o desejo dela, tá? E outra coisa importante também é o estímulo dessa família. Sim. Então, se a criança chegar aos 6 meses, Josi, e deu, né, esse cuidado, que não desenvolveu, não tá dando tchau, o choro já é um choro diferenciado, não olhou, não acompanha o pai, já é uma preocupação que a gente deve ter esse cuidado, certo? Mas os pais devem também, é muito importante falar e estimular. Isso. Tá. Isso. E para a fala propriamente dita, qual seria um tempo viável, né, para pronunciar aí as primeiras palavrinhas de fato? Daí a gente entra na comunicação verbal mesmo, né? Isso. Então, assim, que é a preocupação de todos. Maior, né? A maior. É o que chega no nosso consultório assim, Fono, meu filho ainda não fala. Né? Então, essa é a clássica, tá? Né? A preocupação clássica dos pais. Então, sempre lembrar assim, pais, o que eu digo a vocês? 1 ano de idade, a criança já tem que estar pronunciando pelo menos uma palavrinha, né? Então, com 1 ano de idade, tá? Aí, claro que gradativamente vai aumentando, né? Então, 2 anos, então isso gradativamente aumenta, tá? Mas o que eu quero dizer, a sua pergunta, que 1 ano a criança já tem que estar falando. E uma palavra vale mamãe e papai? Não, é Sim. uma palavra... Vale. São as primeiras. Ou até dá. Não. Isso. Isso é válido, então. É válido. Isso. Por quê? Porque a nossa fala, ela começa a ser construída, eu sempre digo, de fora para dentro. Então, nós começamos com fonemas bilabiais, que é papá, mamã, né? Então, fáceis. Aí, depois já vem o dá, tá, para depois vir mais o quer e depois sendo construída, né, ao longo desse tempo, porque eu digo, é uma fisiologia muito complexa, né, e muito também perfeitinha, porque pode ver, as crianças realmente elas começam com o mais fácil. Mexeu lá, papá, fala com os olhinhos, né? É isso aí. Aí depois que vem movimento de língua e os outros fonemas a serem adquiridos. Então, ao aninho, ela precisa estar falando uma palavrinha aí e assim vai aumentando gradativamente. Né? Então 1 aninho de idade. Papá, mamãe, quer, xixi, dá, aua, né? E aí depois a gente já começa com a construção de frases. Tá. E doutora, com essa questão da fala, a comparação, ela machuca muito as mães, né? Como que a gente fala essa questão da comparação? Por que tem criança que é tão acelerada na fala e tem crianças que vão obedecer esse lapso temporal e tem crianças que daí não vão obedecer? Por que essa comparação machuca tanto essa mãe? Não podemos
Né, Fabi? Fazer a comparação. Isso todos nós profissionais falamos, né? Acho que é automático. É automático. É automático. É uma coisa que a gente até fala no consultório, explica que a gente não pode comparar um filho com o outro, mas realmente a gente sabe que isso acontece, porque os pais realmente fazem essa comparação. Eu sempre falo assim, ó, não temos que comparar, mas nós temos que seguir um marco do desenvolvimento, né? Então eu acho essa frase muito importante, porque às vezes a gente não está comparando, mas o comparar daí vai ser como? Ah, é verdade, cada um tem seu tempo mesmo, não vamos estar comparando. Mas opa, e o marco do desenvolvimento dessa criança? Como que está? Está em atraso ao marco do desenvolvimento, entende? Então, assim, eu não quero comparar, mas uma criança que chega aos 2 anos de idade, pronunciando poucas palavrinhas, não Já está acende, dentro e aí do já padrão. acende um alerta, né? É o que a gente fala, um marco, toda criança, nós temos um marco de desenvolvimento que a gente deve seguir. Que deve seguir. E que aí é essa comparação, né? É com o marco do desenvolvimento. Se nós percebermos os nossos episódios anteriores, né? Todas as profissionais que estiveram aqui conosco, profissionais de alto gabarito aqui como a Ana, isso foi levantado, né? Então é bem importante, porque hoje a gente fala muito, né, nessa questão de cada um tem seu tempo. Eu acho que ficou tão, né, tão normalizado essa questão que a gente está deixando essa preocupação de lado, né? Mas é uma preocupação que ela deve existir sim, né? Claro, no seu momento certo ali, como a doutora falou, né? Os 6 meses estar balbuciando, apontando, a 1 ano de idade já com as primeiras, com uma palavrinha e assim aumentando gradativamente, mas a gente não pode deixar de observar esse marco, que é importante sim, né, ter uma diretriz, né, doutora? Isso. E a respeito da comparação, sim, às vezes ela é automática, a gente sabe disso, né? Mas a gente gostaria de saber também, a respeito dessa preocupação das mães, o que chega mais ao seu consultório? Qual é a maior dúvida? Qual é a maior procura, né? O que faz a mãe chegar lá, buscar orientação e ajuda? Então, isso daí mesmo. É o atraso da fala, tá? Então, hoje, a procura maior, devido ao atraso da fala, nem tem mais muito as questões, assim, de troca de fonemas, né? É porque é a minha especialidade, então, eu sou especialista em desenvolvimento infantil, né? Com crianças neurodivergentes. Então, a minha procura geralmente está dentro, né, de crianças atípicas, com o atraso de fala. E eu sempre digo assim, eu não tenho apenas uma avaliação, né? As minhas avaliações, elas são divididas em muitas sessões, porque ali eu tenho que fazer eu tenho que ter um olhar muito diferenciado, porque essa criança, às vezes, ela está num processo de só falta de estímulo, ou realmente apresentando um atraso, né? Então, as mães, elas chegam com essa dúvida e eu sempre digo assim, mãe, aqui a avaliação não é em uma única sessão, não. Aqui nós vamos fazer, geralmente, de 3 a 5 sessões. Então, vai ser primeiro a anamnese e aí dessa anamnese eu faço toda a abordagem dessa avaliação. E, geralmente, é o que as mães realmente foram me procurar. A criança está, assim, com atraso de fala. E sempre falo para as mães, não esqueçam, estímulo. Estimulação é essencial, Josi. Estimulação na hora do banho, tá? Para a gente estar diminuindo esse atraso de fala, né? Estimulação na hora do banho, estimulação nos cantos. Eu sou apaixonada por canto, então eu acho que o canto traz muito esse desenvolvimento da fala. Então, façam muito com eles, brinquem muito com eles. Outra coisa aqui, puxando um gancho da Ana, não só o canto, o contar história, mostrar imagem, trabalhar realmente assim, o que a gente precisa fazer é estimular. Eu acho que o estímulo é uma das receitas, né, para qualquer criança do neurodesenvolvimento que nós precisamos para desenvolver. É o estímulo. Então, por isso que eu digo, vem a avaliação, para nós confirmarmos se realmente é um atraso de fala ou é uma falta de estimulação, tá? Doutora, conversando com a doutora, que pediu para me chamar de Ana, mas é por um respeito, né? É a tua profissão, essa tua entrega, tá?
Eu vejo que, como o olhar está diferenciado hoje, pelo menos os profissionais que estão vindo aqui conosco, a doutora Adriele, eu senti muito isso, e contigo também, parece que a gente remete lá atrás aquele médico da família, sabe? Sim. Que não tem um olhar só para aquele momento, só para aquele atraso de fala, mas que vê o contexto, né? Que vê essa ambiência da criança, né? A comunicação dos pais mesmo, o tempo que está sendo oferecido a ela, um tempo realmente de qualidade, né? Sim. Eu diria assim. E isso a gente tem observado e como faz diferença, né? Encontrar um profissional assim como a Ana, que tem esse olhar mais dinâmico para a família num todo, né? E aí a doutora falou ali das questões da preocupação das mães que vão ao teu consultório e eu lhe pergunto, certamente você já atendeu mãezinhas que elas se arrependeram de esperar, né? Sim, com certeza, né? E em vários fatores, tá? Eu sempre digo assim, mãe, nunca esqueça, talvez hoje você vai refletir sobre o que eu estou falando, né? A procura de, tipo assim, vamos esperar mais um pouco, né? Por quê? Porque o meu marido falou com tal idade, porque o tio dele também falou com tal idade, então eu tenho muito essa fala em consultório ainda, né? Mas claro que o nosso olharzinho clínico ali já bate um estalinho e você tenta direcionar essa fala para a mãe perceber que sim, que realmente a criança precisa desse tratamento, dessa terapia, né? E aí eu vou puxar uma coisa que a Ana falou ali e me veio agora na cabeça, né? O meu marido falou com 3 anos. Meu filho também, o mais velho, falou com 3 anos. O que a gente tem que ter um cuidado nessa fala? Porque muitas vezes, se o filho falou com 3 anos, o pai falou, o pai também, naquela época, ele na verdade não teve essa oportunidade de ser avaliado, de ser diagnosticado, ou de não ser, ou se foi falta de estímulo. Enfim, são vários fatores. E isso a gente sabe que há uma genética. Concorda comigo, Muito. Ana? Então, 90%, né? Às vezes a gente está avaliando, 90%, a gente está avaliando uma criança lá, estou dando exemplo, né? E deu um TDAH. Aí você vai avaliar, tu está avaliando, tem alguns momentos que você avalia a família também, porque a família tem que fazer os protocolos. E o que você vê? Que na família tem. O pai também é TDAH, ou a mãe também é TDAH. Então, isso é uma coisa que a gente tem agora no decorrer, né? Tanto no meu consultório, e acredito que no da Ana, que a gente está fazendo essas avaliações e aí a gente se remete aos pais também. Então, por isso, realmente, esse acolhimento aos pais, né? E eles, às vezes, não têm nem culpa, porque naquela época, como na minha época, Josi, a gente não era avaliado, a gente não tinha essa oportunidade, esse estudo, né, avançado em relação a isso. Então, eu sempre disse ontem, até eu disse, nunca é tarde para ser avaliado. Foi o que eu disse, nunca é tarde, não importa a idade. Pelo menos a gente acaba se conhecendo melhor. E eu sempre falo aos pais, né? Eu digo, não se preocupe, alguém da família tem. Essa criança está trazendo uma carga genética de alguém, né? Então, assim, nós temos que olhar para ela e dar a oportunidade a ela, tá? Porque a gente sabe, antigamente nós éramos taxados, né? Como preguiçoso, né? E enfim, né? Infelizmente, mas era. Quando a gente não falava em bullying, né? Mas eu sempre digo pra mãe assim, vamos intervir. O diagnóstico, para nós, não importa. Concordo. Tá? Então, a intervenção é o essencial. Se eu ver que em 3 meses essa criança ainda não se desenvolveu, aí a gente vai em busca de um diagnóstico. Mas, claro, que eu sempre tenho cautela. Se eu vejo que uma criança está me trazendo muitas características, independente do tipo de transtorno, eu já encaminho a um médico, né? Mas eu sempre digo para a mãe, você aqui está sendo acolhida, né? Agora, nós somos o teu ouvido, eu sou o teu ouvido, e a tua preocupação pode estar ali no WhatsApp. Eu respondo, né? E nós vamos em busca de tratamento para ele, tá? Uma melhora na qualidade de vida da criança, certeza, né? Porque a comunicação é tudo, né? A preocupação delas é essa, né? É o querer ouvir uma mãe e o papai. Eu tenho muito essa pergunta. Ana, quando que eu vou ouvir ela falar mamãe? Né? Principalmente de crianças atípicas, né? Que às vezes já está com 4 anos de idade.
É verdade, né? Ana, a fala e o comportamento, a gente vê que muitas vezes elas andam juntas, né? Então eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vê um atraso na fala, normalmente você vê um comportamento diferente também nessa criança? Você pode explorar isso pra gente um pouquinho? Sim, então crianças que estão com esse atraso de fala geralmente apresentam para nós profissionais e para a família, né, para vocês família, uma explosão emocional que eu Com chamo, certeza. né? Então essa explosão emocional ela vem através de birras, ela vem através de agitação motora. Não precisa ser só aquilo, mas uma agitação motora de caminhar de um lado para o outro, não conseguir se concentrar, tá? Então, esse atraso de fala, ele realmente causa, né? Fatores psicológicos, fatores emocionais. Então, por isso dessa intervenção precoce. O isolamento também, O isolamento né? Às vezes ela vai também. querer se isolar porque Principalmente não tá... em escola, né? Crianças que já estão em idade escolar. E essa agressividade, esse isolamento, ele vem pela necessidade de se comunicar ou só pra gente entender bem esse contexto? Então temos fatores, né? Então, às vezes, por essa falta dessa comunicação, por eu não estar conseguindo expressar, e às vezes não é só crianças que não falam, tá, Josi? Mas crianças que têm muita dificuldade de fala. Hoje nós temos vários diagnósticos para a área da fala, né? E um deles se chama apraxia de fala. Tá? Então, é uma criança que tem muita dificuldade de fala, ela tem dificuldade de estar fazendo a articulação desses fonemas, né? Tem a dificuldade de colocar o fonema no lugar certo, então, às vezes, bola se torna mola, tá? Então, crianças com transtornos de fala, então, eles acabam tendo muito essas explosões emocionais e assim como, né, outros tipos de comportamentos apresentados, tá? Eu vou fugir um pouquinho aqui para permanecer nesse assunto que eu achei interessante. É a apraxia? Apraxia de fala. E o que gera a apraxia de fala? Ela tem um contexto? A apraxia de fala também é um transtorno neurobiológico, né? Também vem então, genética, então. Isso. Então, eu sempre digo aos pais assim, não se esqueçam, está ali, ó. Nessa cabecinha, está ali. Entendeu? Não é culpa da criança não conseguir produzir. Então, nós temos que fazer um treino de muita habilidade, né? Desse fonema. Então, nós trabalhamos muito repetições. Essa palavra precisa ser repetida muitas vezes pela criança para ela começar a ter memória de fala, né? E não é porque na parte espontânea a criança vai lembrar. Não, ela precisa memorizar para sair aquele fonema correto. E nesse caso, puxando também, como é que a criança ela vai ter essa memorização? Repetindo. A repetição. Tá, então a apraxia hoje está muito comum, Josi, né? É uma das comorbidades dentro do transtorno do espectro do autismo, né? E a apraxia em si isolada, tá? Pois a gente nota um aumento, né? Nessa questão da apraxia. Então, uma atenção, assim, aos pais, né? Então, assim, ó, não é só o atraso de fala, mas sim, às vezes, essa dificuldade de fala que muitos pais até eles dizem assim, mas lá em casa ele fala tudo, né? Mas e esse falar tudo, como que é? Está sendo correto? Está tendo um segmento de comunicação ou é apenas só um falar, só verbalizar? Então, os pais fiquem atentos também a esse contexto da comunicação da criança. Então, veja que não é só falar, é o falar corretamente. É isso. Então, você falou ali da questão do isolamento, da frustração, né? E isso vem realmente acompanhando aquela criança que quer esboçar, que quer se comunicar, mas não está conseguindo. Isso, né? Isso. E aí existe um prejuízo, né? Principalmente para esse pequeno aí que, de repente, desde muito cedo vai adentrar na creche, na escola, e aí ele não vai se comunicar, né? E aí, então, vai vir as alterações fisiológicas, é isso? Biológicas? Emocionais de comportamento, né? E isso, José, é uma coisa assim que em sala de aula, em escola, a criança, na verdade, quando ela demonstra isso, ela está pedindo socorro também, né? Porque ou ela está tendo essa dificuldade de se expressar, de se comunicar, e automaticamente ela vai acabar buscando
uma maneira de expressar, ou gritar, ou fazer birra, ou dizer que não vai fazer, ou se esconder, ou chorar. Então, ela vai demonstrar. Ah, perfeito. E a doutora falou ali da questão do estímulo, né? É importante estimular. E agora eu vou te fazer uma pergunta contrária. Estimular demais também atrapalha ou é o Eu caminho a sempre seguir? digo, deixa a criança ser criança, por favor. Porque talvez essas cargas horárias, hoje em dia, particularmente, às vezes eu acho muito alta para o cérebro dessa criança, né? Então, sim, estimulação, sim, na medida certa. Mas assim, ó, uma criança que tem uma carga horária entre, por exemplo, natação, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, né? Eu acho isso que toma muito o tempo dela de ser criança. Sim. Então, a brincadeira ao ar livre. O brincar livre mesmo, Sabe, né? o brincar, para mim, a estimulação maior é essa, né? É deixar a criança ser criança, estimulando, brincando, né? Claro que, sim, temos muitos protocolos a serem seguidos, né? Que precisam de horas de estímulo, mas vamos colocar assim, ó. Deixe ela também ser criança. Mas nós podemos adequar, né, esse protocolo, essa carga horária, também direcionando para brincadeiras e deixando ela ser criança. Porque tu pode, no teu consultório, fazer aquele momento, mas também naquela carga horária, naquele protocolo do horário, também fazer a criança brincar. Então, há formas, tá, Josi, de trabalhar. E concordo, temos que deixar a criança ser criança, né? Estímulos. Agora vamos voltar aos estímulos de telas? Vamos. Pode ser? Esse era o ponto que eu ia entrar agora. Então tá. Mas vamos lá, Ana. Vamos né? abordar as telas Então, agora. assim, telas. Não sou daquela pessoa que pede para retirar totalmente a tela, né? Então, assim, por quê? Porque hoje nós temos também, as telas também nos trazem muitos estímulos bons, né? Então, nós temos, assim, no YouTube, por exemplo, nós temos Mundo de Alice, né? Que seria método da boquinha junto, que eu peço sempre para mães estarem colocando. Tem a Sara do Vale, né? Que ela trabalha muito com músicas. Então, eu acho que isso traz à criança interesse, né? Traz à criança memória auditiva, que é muito importante, memória visual, né? E dessa memória auditiva, memória visual, a criança ela vai estar fazendo o que é importante para nós? A imitação. Mas daí, doutora, então vamos lá. Concordo perfeitamente. Então seria então as telas, né? Ter essa disponibilidade, mas direcionar as telas para atividades, para brincadeiras, para canto, que fosse então para estímulos. Isso? Para estímulos. Então, selecionar o que a criança está vendo. Vocês sabem que as telas, né? Nós somos alunas do Thiago Castro, do Rafael Rangel. Do Rafael Rangel, então eles sempre falam... Do Cláudio, então... Sempre estão falando sobre as telas, né? E vocês sabem que as telas, ela causa vício, né? Isso é uma fala do Dr. Thiago Castro, né? Ele diz que a tela, sim, causa vício, assim como uma dependência química mesmo em um adolescente. Realmente. Então, a gente tem que ter aí um certo cuidado. Um certo cuidado. E aí eu te pergunto, sim, podemos sim ter as telas, mas dentro de um contexto, dentro de uma organização, dentro de uma rotina que sejam então essas telas direcionadas. Seria direcionadas para os estímulos, isso? Isso daí. E eu já recebi pacientes que alguns neuropediatras pediram a retirada da tela 100%. E realmente a família cumpriu com isso e obteve resultado. É que às vezes já tá num estado, num limite tão alto que aí a forma é retirar mesmo, né? Que isso também vai causar a impulsividade, a agressividade, né? E também, aí é que tá, né, Josi? O que os nossos filhos estão vendo, né? O que os nossos filhos estão participando dentro dessa tela? E tela é a televisão, é o celular, é o tablet. O que eles estão, né? Então, eu acho que também é isso, é ter esse cuidado. Então, vamos dar então a tela, né, para assistir nesse momento. Então, vamos pôr uma musiquinha, vamos pôr algo que venha a estimular a favor do crescimento, né, do desenvolvimento.
Justo. E, doutora, naquela colocação que nós estávamos de excesso de estímulos ou estímulos que atrapalham, né? Me veio à mente também falar também daquela mãe que fala pela criança. Muito, Josi! Você não imagina em consultório quanto que eu tenho isso. Meu a criança Deus. ela não tem oportunidade de se comunicar, né? Isso. Então tudo é muito antecipado para ela, né? Sim. Vem tomar uma água. Ó, essa água, nananã. A mamãe vai deixar a água aqui. Agora eu vou pegar o suco, a laranja. Agora a gente vai comer. Então, na verdade, ela não tem uma oportunidade de se expressar, né? Sim. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Ótima colocação. Ótima colocação. Já fiz avaliação de muitas crianças, né? E uma delas eu tenho, assim, até hoje guardar, porque já faz muitos anos, que eu disse assim, mãezinha, calma, vamos dar tempo para eu avaliar a criança. Porque era isso, entendeu? Eu dizia assim, nossa, pega a bola lá pra fono que tá lá no, né? Que tá lá no cantinho da sala. A mãe já vinha, a bola lá pra tia Ana, pega a bola lá pra tia Ana, pega a bola lá pra tia Ana. Entendeu? Então vinha muito a interferência da mãe. Mãe, deixe essa criança se expressar. Deixe a criança falar. Deixe a criança pedir. Por favor, eu peço. Né? Então, assim, a criança, ela precisa entender que aqui, água, ela precisa verbalizar, precisa ter esse sonoro, né? E que se ela só apontar e você dá, ela não vai sentir a necessidade de falar. E que se ela falar pela criança também, ela não vai falar. Ela não precisa, vai sentir né? necessidade de falar. Necessidade e aí começa a vir os atrasos. Então, sempre assim, apontou, você pode até perguntar, é a água que você quer? Para que ela venha pelo menos verbalizar o sim, né? Eu tô perguntando, tu queres o que mesmo? O que é isso? Água. Aí faz a criança repetir água e aí tu vai trabalhando, né? Uma das coisas que eu falo muito para os pais é trazer os objetos perto da boca, tá? Então eu sempre digo assim, traga esses objetos perto da boca, para quê? Para que a criança faça memória visual de como está sendo produzido, né? Essa palavrinha. Então, água, você quer água? Pronto, e entrega, né? O outro dia a criança fez memória visual, ela fez memória auditiva, água, saiu então uma palavra, ouvi essa palavra, agora vou tentar verbalizar. Aua, isso, muito bem, aua. Não vai sair corretamente de início, né? Então vai sair aua. Mas assim, tragam. O que você quer? Você quer água ou suco? Dê a opção para ela também verbalizar. Ele vai dizer suco? Uco. Muito bem, você quer o suco. E entrega para a criança. Né? Então, essas são as oportunidades que a gente dá para o desenvolvimento da fala. Perfeito, maravilha. E vamos falar agora dessa questão da fala mesmo. A doutora já levantou esse questionamento que eu ia passar aqui sobre o diagnóstico. E muita gente fica preso à questão do diagnóstico e a doutora já falou, né? Vamos deixar o diagnóstico, vamos atender a demanda, a necessidade, né? Então, me esclarece, por gentileza, e para as mães que estão nos assistindo. Não é necessário o diagnóstico para tratar a fala, certo, doutora? Certo. Né? Falo assim, mães, primeiro momento, essa criança, ela está com atraso de fala, então o profissional ideal que a gente vai procurar, né, em busca, então seria a área da fonoaudiologia. Tá? A fonoaudióloga, ela vai fazer uma avaliação, ela vai analisar todos os comportamentos, então nós temos critérios a serem avaliados, né? Aí ela vai começar a pontuar. Então, será de intervenção de outros profissionais? Excelente. Eu confio muito, eu gosto muito de equipe multidisciplinar, né? Então, assim, fecha um diagnóstico dessa equipe multidisciplinar, aí que se encaminha para o neurologista. E hoje em dia, Josi, a gente está recebendo um caminho contrário, entendeu? Do neurologista para a nossa equipe multidisciplinar. Para a nossa equipe multidisciplinar. E às vezes vem muitos diagnósticos errados. E aí que eu quero alertar os pais, tá? Então, assim, vejo necessidade do neuro? Sim, com toda certeza é o nosso apoio. Né? Mas hoje, os protocolos aplicados pela equipe multidisciplinar trazem muito mais embasamento do desenvolvimento da criança
do que uma consulta com certeza. o médico neuropediatra isolada, qual já vai receber um diagnóstico, que eu sempre digo assim, pais, estejam atentos, que o diagnóstico ele não é só para a fase do desenvolvimento, é para acompanhar o resto da vida dessa criança. É para a vida inteira. Então. É porque, falando ali da questão do profissional, a gente esteve aqui com a neuro, né, a doutora Adriele, a gente viu que ela tem esse olhar. Esse olhar, apesar de ela ser uma médica neuro, ela tem um olhar multidisciplinar. Isso a gente viu e é muito bonito esse trabalho dela. Mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Então, às vezes, é só um atraso de fala, né? Então, não é necessário o laudo. Então, e às vezes essa questão da fono, ela vem mesmo como uma forma preventiva, né? Até mesmo trabalhar essa questão da fala preventivamente. Ela não precisa ser já diagnosticada, né? Porque é que nem eu falo assim, ó, eu digo, a intervenção, vamos fazer intervenção. Essa criança evoluiu, excelente, tá maravilhoso. O diagnóstico ele vai vir para nós termos o embasamento, para essa criança ter muitos direitos, né? Perfeito. E aí a gente correr atrás de outras coisas para essa criança. Então, atividades adaptadas e enfim, né? Parte escolar daí. Mas assim, ó, a intervenção ela tem que ser feita. E qualquer, né, em qualquer criança que vai estar em avaliação ou vai ter o diagnóstico, ela precisa ter a intervenção. Ela precisa ter a intervenção, porque a intervenção é onde ela vai estar desenvolvendo, onde os profissionais vão estar trabalhando e tentando abranger o que realmente há necessidade nesta criança. Então, essa intervenção ela é fundamental. Que bom, né? Então, bom só um alerta a esses pais. A criança apresentou, eu acho que busque, né, uma clínica multidisciplinar, busque um profissional da área que entenda de desenvolvimento infantil. E aí, se esse profissional sentir a necessidade, ele encaminha para o neuro também de confiança. Porque temos neurologistas, neuropediatras maravilhosos, mas assim como nós temos escassez de neuropediatras, tá? Aí essas crianças estão sendo direcionadas a muito neurologistas, cirurgiões, entendeu? Que atende só adulto, né? Então, assim, tá vindo às vezes diagnósticos errados mesmo, eu recebo. Eu acredito também que isso seja pelo fato da mãe não saber o que buscar, né? E daí então vai diretamente pro neuro. Ela vai diretamente pro neuro. Então, assim, mãe, essas equipes multidisciplinares, elas conseguem fazer uma avaliação como um todo, né, doutora? E a gente falando nesse atraso de fala, vamos falar um pouquinho, doutora, da questão da escola e da alfabetização. A doutora pode abranger isso pra gente? Sim, excelente, a área que eu gosto também, tá? Eu também tenho formação, né, em fonoaudiologia educacional, foi onde eu iniciei, né? Eu iniciei trabalhando com audiometria, áudio ocupacional. Então, até descobri mesmo a minha maior paixão. Aí veio a paixão da fono educacional e depois, né, a área do desenvolvimento infantil. Vamos colocar para os pais, né, falando sobre a alfabetização, a área educacional. Então, assim, quanto antes colocar as crianças na creche, eu sou a favor, né? Quando a criança está em atraso, tá, Josi? Né? Então, eu digo assim, segundo na Europa, nós sabemos que temos países da Europa que só permitem a entrada na creche após, né, ali 4 anos de idade. De 4 a 5, né? De 4 a 5, né? Então, não recebe essas crianças antes, porque eu tenho que ter o vínculo familiar. E concordo. E quando a criança está com muito atraso, a creche ela é uma aliada a nós terapeutas. Com certeza. Aí esse ganho nesse desenvolvimento. Por quê? Porque a criança faz muito imitação. Nesse cérebrozinho tem os neurônios espelhos. Né? Então, esse neurônio espelho, ele vai bater, vai repetir, ele vai fazer igualzinho o que a outra criança faz. E aí é onde inicia essa estimulação do bombardeio desse neurônio, vamos dizer, tá? Então, assim, a entrada dela é excelente. E aí nós temos que estar analisando também se essa criança vai apresentar um atraso de aprendizagem, que daí fica a cargo da minha colega, né? Mas esse atraso de aprendizagem. Então, estar alerta a todo o contexto, não é só fala,
né? Não é só comunicação, a comunicação depois vai ser expressa onde? No papel. Então, a área educacional é muito importante. Estar em alerta, nossos aliados são as profs. Talvez um pouquinho mais tarde a gente entre nesse assunto, mas eu acho legal também nós, ou quem sabe uma outra oportunidade do Com podcast, certeza, né? fazer algo também direcionado aos professores. Aqui a gente direciona Aqui a gente mães, direciona né? mães, professores, é a ideia, né? Porque então. nós íamos chegar nesse tópico agora. Eu ia te dizer que, claro que a gente sabe que não existe uma equipe multidisciplinar dentro de uma escola, né? Mas a importância desse conhecimento pelo professor, né? Ter esse olhar dinâmico e poder comunicar aos pais, ou mesmo a direção, né? Dessa questão da criança. É isso. A importância disso, né? Desse profissional reconhecer, né? Então, assim, o conhecimento que o professor tem que ter, o professor, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que se interessar ao assunto, porque hoje em dia, meu Deus do céu, numa sala de 20 alunos, eu creio que nós temos 10 com diagnósticos entre TDAH, né? Então, 50%. E sabemos que essa vai aumentar, né? Vai aumentar, Fabi, né? vai aumentar muito. Em relação à parte de autismo, até 2030, a prevalência é se chegar a 2 por 1, né? Numa sala de aula. 2 por 1. Uma 2030 o nosso tá olhar faltando, tem que ser dinâmico mesmo. Ser dinâmico, eu digo sempre um olhar holístico, né? Vamos olhar o todo. Nós precisamos olhar o todo. E aí nós temos que ter essa boa conduta desse professor. Porque às vezes também o professor, às vezes tem alguns que podem omitir algumas coisas por receio dos pais, né? Então já acontece isso, eu já presenciei. Mas também esse professor ser o nosso aliado, tá? É através do que o aluno tá apresentando lá na escola que vai trazer muitas informações essenciais para colocar dentro da terapia do desenvolvimento dessa criança. E aqui fica um alerta para as escolas nesse sentido, porque alguns profissionais que nós recebemos aqui nos passaram a dificuldade, né, de estar presente na escola, e ele sente essa necessidade. E, igualmente, mães que relatam a dificuldade em encontrar uma escola que tenha essa comunicação aberta e que aceite receber o profissional multidisciplinar, né, às vezes um TO, às vezes um fono, né, que precisa ir lá verificar a criança nesse ambiente que ela está inserida. Então, é necessário, se a gente tem esse prognóstico de aumento, né, tão significativo, mais do que nunca a necessidade da escola ter essa abertura. Né, se a gente for ver, Josi, 2030 faltam só 4 anos. Parece que está distante. Mas não, né? Faltam 4 anos que a previsão é de 2 por 1 em sala de aula. Então, é gritante essa informação e nós, bastante. Professores, aí eu falo como professora, porque eu já atuo como professora ainda, além de ter o consultório, atuo como professora, como é importante o professor, que isso é um momento que a gente vai estar aí discutindo em um outro momento, esse cuidado, essa visão holística de trazer, de passar para os seus liderados, né? Coordenação, direção, para que a gente possa, sim, estar trabalhando como uma equipe. E toda e qualquer terapia, ela precisa ter um neuropsicopedagogo, psicopedagogo, e aí tu vai se desenvolver, tu vai trabalhando, e aí você vai ver se há necessidade, vai encaminhar para o fono, vai encaminhar para a TO, até a gente conseguir chegar, caso esteja em avaliação diagnóstica, né, uma hipótese, a chegar então ao neuro. Isso aí. Doutora, quer falar mais alguma coisa a respeito? Então, assim, a escola, tá? Particularmente, para mim, é um excelente aliado. Às vezes os pais dizem assim, a gente está colocando aqui criança com atraso, né? Sim. Então os pais dizem assim, mas eu quero esperar para o ano que vem. Eu sempre digo, não. Vamos já iniciar essa intervenção. Porque essa criança, ela tá precisando desse outros estímulos, ela tá precisando dessa convivência com todas as crianças, né? Procurar, então, às vezes, escolas menores, né? Com menos alunos em sala de aula, mas pelo menos esteja em contato com outras crianças, tá? Então,
importantíssimo para crianças com atraso de desenvolvimento. Todo esse tema que a gente traz aqui, a gente percebe que são linhas tênues, né? Sim. Por exemplo, essa questão de a gente falar, deixa a criança brincar livre, mas a necessidade da intervenção precoce, né? Sim. Então eu acredito que a cabeça do pai fica, poxa, e agora, o que eu faço, né? Mas veja bem que são coisas que devem caminhar juntas e não separadas, né? Com certeza. E quando a gente fala de uma ou de outra, a gente parece que é um ou outro, mas não é. É o caminhar junto, né? Então a criança ter o tempo livre dela, não sobrecarregar a carga horária dela, e por outro lado também ela iniciar um atendimento precoce, no sentido de trazer qualidade de vida para a criança, né? Porque uma criança que não se comunica, ela vai ter problema de socializar na escola, ela vai ter problema de falar das suas vontades, dos seus quereres, e aí isso pode vir a se tornar uma agressão, a se tornar, enfim, essas outras formas de se comunicar que a gente vê como pode ser melhoradas, né, doutora? Sim, isso. Então, agora voltando para as mãezinhas, o que a doutora diria para uma mãe que hoje está cansada, que está em dúvida, enfim, precisando de um olhar, de um colo. Um colinho, né, doutora? Um né? colinho, porque eu vejo assim que os pais às vezes necessitam desse acolhimento, esse colo. Então, eu sempre digo assim, não existe uma fórmula correta, não tem uma receita, né? Até para nós terapeutas, às vezes as crianças chegam na clínica, chegam na sessão, com um comportamento que eu estava esperando aplicar um tipo de terapia e ali eu tive que mudar tudo. E muitas vezes ocorre, né? Muitas. Tu te prepara, faz o teu protocolo e aí chega na hora tu tens que... né, mudar. Ajustar. Então, assim, não existe uma receita certa, né? Esses filhos, eles têm algo que eu acho fascinante, que é o cérebrozinho que comanda tudo, né? Então, esse cérebro tá comandando o comportamento, esse cérebro tá comandando as emoções. Então, nós temos que entender eles e dizer a elas que nós, terapeutas, estamos sempre apoiando. Por quê? Porque nós sabemos que não é muito fácil, né? A rotina de uma mãe, tá? Eu tenho no Instagram, eu gosto de ver uma patinha que ela corre para um lado TO. Daí depois ela corre para outro lado fono. Corre para outro lado a vida da mãe. Essa é a vida da mãe atípica, e carregando, né? As outras coisas. E carregando as outras coisas junto. Então, assim, essa mãe precisa, eu achei fantástico o podcast de vocês para esse muito acolhimento, obrigada. Né? Ela precisa desse ouvir, né? E nós, terapeutas, eu sou fono, mas eu também sou psicóloga, né? Então, eu estou sempre auxiliando elas. Acho que é atento a ouvir esses pais. A gente tem que estar atento. Todo e qualquer terapeuta tem que estar atento a ouvir, servir esse pai. Eu acho que é servir esse pai. Servir. Eu uso o termo servir, né? Porque eu acho que a gente serve esses pais. Não é fácil receber um diagnóstico, né? Não. A gente sempre fala que a idealização talvez acabe ali, né? O idealizar o filho, né? Perfeito, de futuro, independente, autonomia. Então, talvez ali a mãe venha a entrar por um luto, que é muito comum, né? A mãe entrar num luto. Então, assim, gostei muito do que a Fábio falou, e essa pessoa sou eu. Eu sirvo muito aos pais, que às vezes até me falam assim, meu Deus, você faz tudo, eu realmente faço. Então somos duas, porque faço a gente mesmo. entrega mais, né? Faço. Que bom, né? E vou quando a em gente escola. Com amor, é só gratidão. Eu acho que quando tu entrega por amor e faz, Josi, servir, né? Por amor, estar ali fazendo por amor, trabalhando por amor, porque se nós formos ver, são famílias que estão neste momento necessitando de ouvir, de fazer e tentar ter um futuro melhor. Uhum. Então, que a gente... perspectiva de um futuro melhor com o seu filho, né? E para eles também. Sim. E aí a gente percebe que o desenvolvimento infantil, ele não é uma corrida, né, doutora? Ele é um passo a passo, né? Que com o auxílio certo, ela vem florescer aí essa criança, essa família cada vez mais, né? Uhum. E que procurar ajuda é necessário, né? Nem sempre esperar quer dizer uma omissão. A gente entende, né, o dia a dia que os pais enfrentam, mas que a gente entenda
que esse comportamento, às vezes, agressivo, isolado da criança, às vezes é um pedido de socorro, né? Com certeza. E é esse socorro que a gente vem dar aqui hoje, no podcast, trazendo essa presença tão importante da Ania, e outros profissionais que já vieram e outros profissionais que vão vir, e os pais e as mães que a gente quer receber aqui com tanto carinho. Doutora, nós estamos agradecendo a tua presença aqui hoje. Obrigada. Muitíssimo obrigada, gente. Nos acompanhe lá, nós estamos no Spotify, daqui a pouco no TikTok, estamos no Instagram e aqui no YouTube, levando sempre informações preciosas para florescer todo esse ambiente familiar. Muito obrigada por tudo. Obrigada a vocês.